computador. Tá gravando já. Porque aí, de repente, quem não assistiu a aula hoje pode entrar no YouTube e ver depois. Eu vou subir a aula para o meu YouTube, para as pessoas olharem depois que não puderem assistir hoje. Tem algumas novidades para conversar com vocês hoje, estruturais da Fabran. Acabou de chegar uma regra nova na cabeça da gente, agora no final da tarde. A Unip, que é a dona da Sobs, que é uma das sócias da Sobs, que é a dona da Fabran, criou acesso num aplicativo para os professores utilizarem, e a ordem veio que a gente vai ter que acessar por esse aplicativo, e esse aplicativo, inclusive, joga a gente para o Zoom, e que é para dar as aulas no horário normal, como se a gente estivesse em sala de aula, mas através do Zoom aqui, como a gente está fazendo hoje. Inclusive, a nossa frequência, a frequência dos professores, vai ser computada pelo acesso ao aplicativo deles e tal. Tudo isso para forçar a gente a ter aula live, como a gente está fazendo hoje, via Zoom. Então, isso chegou hoje à tarde, a gente ainda estou vendo como é que eu me organizo com os professores, porque tem vários pontos aí. O primeiro deles é que eu vou ter que mudar um pouco a dinâmica das aulas, porque a gente não vai ter tempo mais para fazer e corrigir os trabalhos que eu estava passando. Os que eu já passei estão valendo, mas eu não vou mais passar. Ou se eu for, vai ser uma coisa mais esporádica. Trabalho escrito para vocês fazerem, porque dá muito trabalho para fazer e para corrigir. E além disso, eu vou ter que preparar a aula, etc. Segundo problema que aparece, eu não sei como vai ficar quando vocês têm duas aulas diferentes no mesmo dia, porque do jeito que está agora, a gente se organiza e a gente marca um dia, um horário e tem a nossa aula, como a gente está fazendo hoje. O problema é que se a gente tiver que ter aula no horário certo da aula mesmo da semana, por exemplo, hoje vocês não teriam aula comigo agora, vocês estariam tendo aula com o professor Mauri, em tese. E aí depois a minha aula seria, não, professor Mauri? O professor Mauri, né, que dá aula para vocês no primeiro horário hoje. Não é? Sim, sim. E aí depois, aí vocês teriam aula com o professor Amauri, é assim que encerrar. Samílio, o teu áudio tá meio ruim, viu? Tá cortando. Assim que encerrasse a aula do professor Amauri, aí a gente faria uma nova conexão e vocês entrariam no Zoom aqui comigo para ter a aula das 8h30, 8h45 até umas 9h30, 10 horas. Mas eu ainda vou me organizar isso. Hã? Professor, vocês poderiam combinar assim, porque dá para fazer um professor para cada dia. Vocês poderiam se organizar. Foi o que eu imaginei, Pamela. Eu vou tentar ver isso com os professores. O problema é o seguinte, como a nossa frequência está sendo, aparentemente, está sendo feita pelo nosso acesso no sistema, se eu der aula para vocês, digamos, na terça-feira e não der na quarta, talvez eu não conte a minha presença. Aí, é verdade. Eu recebo, entendeu? Professor, E professor, e lembrando também que o Zoom ele tem duração de 40 minutos só a aula, né? Ah, é? Aí ele corta, e depois você vai ter que mandar outro link, se caso ultrapassar, e pra gente poder entrar de novo. Tá, vamos ficar... bom, obrigado, Célia, eu não sabia. Vamos ficar esperto aqui. Qualquer coisa eu mando outro link para vocês, então. Tá Mas bom, para ele ficar cortando, é melhor o senhor adiar o tempo, ficar adiando o tempo, para a gente não ter que sair e voltar. Como é que adia o tempo aqui? Eu não sei como é que adia o tempo. Também não sei. Acho que não tem. Eu vou descobrir. Aqui não me aparece nada de tempo, não. Eu vou descobrir, a gente vai descobrindo aqui junto. E aí a coisa então, eu vou ver isso com os professores e a gente avisa vocês, tá? Não esquentem a cabeça. Qual vai ser o horário da aula e tal. Como é que a gente vai fazer isso aí. Eu acho que de aspectos mais... Eu estou mais preocupado com as outras turmas, porque as outras turmas eu já estava com outro sistema. Por exemplo, a aula dessa semana do nono eu já até preparei. Eu dei hoje de manhã uma aula de 1h30. Foi uma aula grande pra caramba que eu dei para eles. Preparei, mandei o vídeo, que eles preferiram vídeo e não aula ao vivo. E aí tava ok, mas agora vai mexer com tudo isso aí de novo. Eu vou ficar doido esse semestre aqui, pelo jeito. Tá, eu acho que dos temas provisórios eram esses. Vocês viram o número de infectados na Amapá, que subiu para 100 e poucos hoje? Muito rápido, né? Eu não sei se isso era exame que estava parado, porque eles estão com uns 500 exames lá parados que não conseguem, 600 já, que não
não tem o exame feito, e aí às vezes sai uma carrada hoje, porque começaram a fazer exames no estado segunda-feira, e aí tá chegando mais capacidade para exame, então eles estão desovando os exames que estavam parados, aí de repente veio essa bolada hoje. Mas vamos ver como é que vai andar da carruagem. Eu realmente não sei como vai abrir esse semestre ainda a quarentena. Eu realmente não estou, porque as coisas só vão aumentar por enquanto. E a gente não tem nem capacidade de exame para ver, porque, por exemplo, na China e na Coreia do Sul, eles estão abrindo algumas cidades, outras não. Na Coreia do Sul não entrou nem em quarentena. Na Coreia do Sul está todo mundo trabalhando desde o começo. Mas na Coreia do Sul tem assim drive-thru de exame. Você está andando na rua, tem uma caixinha que você entra para fazer exame a hora que você quiser. Tem exame para tudo quanto é lado lá. A pessoa desce do avião na China e na Coreia do Sul, todo mundo que vem de voo internacional fica no aeroporto esperando os funcionários da Defesa Sanitária examinar todo mundo que está no avião, não importa se está com febre, se não está com febre, se está gripado, se não está gripado, todo mundo é examinado. Então eles conseguem monitorar onde que está tendo pico, onde não está tendo. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, a gente não tem capacidade para fazer exame, ninguém está fazendo exame direito, então não tem como saber. Aí se libera todo mundo na rua sem ter os exames rolando, corre o risco de estourar coisa de novo. A minha mãe acabou de me dizer que o Clécio, eu estou na casa da minha mãe, que ela é velhinha, eu estou ajudando a cuidar dela aqui. E ela acabou de dizer que o Clécio deu uma bronca em todo mundo na cidade, que o povo tá tudo na rua e tal. Então, sei lá. Eu acho super interessante essa parte científica. Fico vendo gráfico, tabela, artigo de epidemiologista, o site da Organização Mundial de Saúde, dá para você ver lá os gráficos que eles fazem de número de infectados, tá bem legal. Mas vamos passar para a aula. Fala, quem quiser falar, mete. Fala. Achei que estava levantando a mão, Pamela. Você está comendo, né? Qual que é a broca aí, Pamela? A Pamela vive comendo, professor. Tem um metabolismo que só que dá para fazer nessa quarentena, né? Aproveita, mana, que tu tem esse metabolismo de quem tem 20 e poucos anos ainda, que você ainda é invulnerável a engordar por enquanto. Que nada, professor. Terminar essa quarentena numa bolinha. Vamos lá. O trabalho que eu passei para vocês, aliás, eu corrigi todos já. Se alguém não recebeu ainda, me avisa, mas eu corrigi todos e mandei. Demorou porque dá bastante trabalho a correção de trabalho dissertativo, mas eu acho legal. Quem está falando aí? Não estou ouvindo. A Samile. Samile, tira do mudo aí. Agora eu ouvi. Não, peraí, deixa eu... Você tá no mudo, eu acho. Meu trabalho. Hã? Toda não corrigiu o trabalho dela. Eu vou dar... Deixa eu até olhar aqui já de cara, porque eu tô com tudo aberto aqui, tô com 200 abas abertas. Eu já vou ver o teu aqui. Você me mandou já, né? Porque já era para ter chegado. Teve 2 trabalhos que chegaram, que ainda não corrigi. Mas espera aí. Família. Horas de e-mail. Corrigi sim, Samile, e mandei de volta aqui a cópia corrigida. O teu e-mail. Tá aqui. Sim. Pode olhar no teu e-mail que é para ter chegado lá. Papo furado teu, que eu respondi, tá aqui na minha frente. A solicitação no meu setor, alguém manda alguma mensagem, a solicitação no e-mail, até agora não apareceu, entendeu? Isso que eu falei que não entendi nada que tu falou. Eu respondi o teu e-mail. Você me mandou o trabalho por e-mail, eu respondi de volta com a correção. Eu estou falando que eu ainda não recebi a solicitação. Quando alguém manda alguma coisa por e-mail, aí aparece assim a solicitação no celular, ainda não apareceu, por isso que eu falei que ainda não chegou. Aí eu vou... É esse e-mail scvic21@gmail, né? Tá, foi pra lá. Vou ver. Depois tu olha, só pra tu ficar sabendo. Tá, vamos voltar ao tema. Hoje a aula, eu pensei em a gente corrigir o HC, o trabalho de vocês, assim, uma correção mais geral, porque eu mandei a correção individual para vocês.
Eu vou ler uns pedaços do HC que eu tenho certeza que vocês não leram, porque é super engraçado de ler. Tem um HC. É muito bom o HC, eu Você gostei. viu, a Pamela, a parte dos ministros discutindo que a juíza é doida? É, aham, falando, tipo, aqui tem uma semideusa. É, eu achei É, muito aqui tem uma bacana. semideusa, eles falam. É muito Eu engraçado. ri demais. E eu estava relendo hoje para conversar com vocês, aí eu estava vendo alguns pontos interessantes. São dois HCs, né? Esse primeiro HC, o que houve foi uma inversão na ordem de perguntas, esse do STF. O que aconteceu foi o seguinte, no interrogatório, na fase de interrogatório, pelo artigo... Deixa eu abrir aqui o número do artigo, eu não vou lembrar de cabeça. Artigo 212 do CPP diz assim: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Ou seja, o juiz vai... A parte pergunta para a testemunha, mas o juiz, se ele achar que a pergunta é indevida, por qualquer razão, ele pode bloquear a pergunta. Que nem nos tribunais americanos, que o cara falava, I object. Aí o juiz fala para não responder a pergunta. Meio parecido com o sistema americano. Peraí. Só que aí fala assim, no 213, cadê? Não. Cadê o artigo? Repetição. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Ou seja, primeiro a parte pergunta. Se o juiz quiser mais esclarecimentos sobre o que foi perguntado, o juiz vai e pergunta também, ou pede para, olha, esclarece melhor isso aí que você respondeu para a parte. Mas as perguntas para testemunha, de acordo com o 212, não são feitas pelo juiz. São as partes que têm que levantar os pontos aí. Deixa eu voltar aqui no vídeo de vocês que eu tinha tirado. Se você desrespeita essa ordem do CPP, você pode, teoricamente, levantar o problema da nulidade da inquirição. Por quê? Porque você desrespeitou a ordem que está lá no CPP. No caso em tela, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o STJ, decidiram que essa alternância na ordem que essa juíza fez, essa juíza, ela perguntou primeiro, ela levantou a mão e perguntou as coisas para a testemunha que ela queria saber, ignorando as partes. Depois as partes foram perguntar lá. O STJ e, enfim, o TJ de São Paulo, que foi quem viu o primeiro recurso, tiveram entendimento de que isso não é problema, porque é uma situação de nulidade relativa e não de nulidade absoluta. Qual a diferença da nulidade relativa para a nulidade absoluta, de modo geral, no processo penal aqui em particular? A nulidade relativa, ela pode ser sanada, ela pode ser resolvida no processo, de alguma maneira. E se ela não for, ela pode levar à nulidade do processo, mas ela tem que ser alegada pelas partes, o juiz não pode conhecer de ofício a nulidade relativa, e, de novo, ela pode ser sanada no processo. Se, de repente, o tribunal entender que, de alguma maneira, o problema que foi levantado ali foi resolvido, eles podem manter a decisão. Nulidade absoluta, não. Nulidade absoluta torna o ato processual morto. Se for no processo penal, onde tem que ser muito cuidadoso com as provas, e você anula uma prova que foi utilizada para embasar a condenação da pessoa, se você anula aquela prova, você, consequentemente, vai estar afetando o juízo de conhecimento do juiz que proferiu a sentença. Portanto, ele tem que anular a sentença dele também. Ele não pode condenar a pessoa com base numa prova que foi anulada no processo. Portanto, a sentença dele também é derrubada, percebem? Se for decretada a nulidade de um ato processual que foi utilizado para embasar a sentença do juiz, como isso é uma coisa muito séria, no caso concreto, o STJ entendeu que era um caso de nulidade relativa, o TJ de São Paulo entendeu que era um caso de nulidade relativa e que isso foi sanado no processo, em tela, que, portanto, não era o caso de anular a sentença, de anular a condenação. O STF, no caso, entendeu diferente. Mas ele entendeu diferente porque eles não gostam da juíza maluca. Os ministros até falam, olha, eu até entendo que isso geralmente é problema de nulidade relativa, mas essa juíza aí está fazendo isso direto lá na vara dela. Então, a gente vai anular a sentença dela como uma maneira pedagógica para ensinar ela a ser juíza. Eu vou ler, a Pamela leu, mas eu vou ler para vocês a parte porque é muito divertida. Cadê? HC1.
Ele faz o relatório, explica, dá o arrazoado, tem toda a parte assim de relatório e da decisão do relator, que vai explicar por que ele está decidindo daquela maneira, que é bem jurídica, uma discussão bem assim, unidade relativa, unidade absoluta, isso que eu estou falando para vocês. Aí, logo depois disso, vem uma parte assim dos votos em apartado, porque às vezes os ministros votam seguindo o relator, ele simplesmente fala assim, siga o relator, siga o relator. Aí o resultado final é unanimidade e ação é julgada procedente, é procedente. Quando os ministros querem se manifestar ou querem votar de maneira contrária ao relator, aparece lá embaixo depois voto, manifestação, voto em contrário, qualquer coisa que o valha. Nesse caso é um caso. Eu vou ler para vocês. O senhor ministro Luiz Fux. Presidente, eu fico a imaginar que talvez o meio termo até resolva essa questão de Vossa Excelência, porque no fundo Vossa Excelência pretende dar, digamos assim, uma lição pedagógica à juíza, que faz questão de descumprir a regra expressa. Aí o Marco Aurélio, que na época era presidente do tribunal, há naqueles que descumprem a lei, olvidando que a segurança jurídica pressupõe o princípio da legalidade, mas disfarçam. A colega não disfarçou. Li o trecho lançado. O trecho revela que é praxe dela, magistrada, dar início às perguntas. E o Código de Processo Penal fala que quem inicia as perguntas são as partes. Aí o Luiz Roberto Barroso, eu tive até aula com ele na PUC, aula de direito administrativo. Ele faz assim, ela faz pergunta antes das partes? Aí o Marco Aurélio, sim, antes. E aí o Barroso fala, eu não vejo isso como prejuízo. Eu não vejo isso como um problema. Aquilo que eu falei para vocês é um caso de nulidade relativa. Por quê? Porque, em tese, não geraria problema para o contraditório e ampla defesa, que são os princípios constitucionais que estão tentando se resguardar aí. Então, sempre que se vai discutir uma questão de nulidade relativa ou absoluta face à produção de provas, por exemplo, o debate jurídico vai se dar em torno do princípio do contraditório e ampla defesa. Ou seja, se no caso concreto houve prejuízo objetivo ao contraditório e ampla defesa, prejudicando assim a possibilidade do réu se defender com a alteração da regra ou com a supressão de um determinado direito da parte, qualquer coisa que o valha. Se não houve um prejuízo demonstrado pela parte nos autos, não é caso de nulidade. Se houve esse prejuízo, é caso de nulidade. E aí, se não houve ou não houve prejuízo, é um juízo de valor que os tribunais, os juízes fazem no caso concreto. Tá? Existem algumas situações, regras que a gente vai ver, mas é questão da cabeça do juiz. Mas a discussão vai se dar ao redor do princípio do contraditório e da ampla defesa. E, via de regra, você não pode alterar a ordem do processo. Tem muito juiz preguiçoso que, como essa maluca aí, que fica conduzindo o processo do jeito que ela quer. E a regra é que isso não seja feito. E tem situações mais claras, como é a do outro HC, que vocês devem ter lido, que é no caso onde você ouviu o réu antes de ouvir as testemunhas, por carta precatória. O que o juiz fez? Ele mandou a ordem da carta precatória, porque a testemunha estava em outro estado, para ouvir a testemunha lá no outro estado e trazer a carta precatória para os autos do processo. Só que enquanto estava rodando essa carta precatória, o juiz foi e ouviu o depoimento pessoal do réu, antes de chegar nos autos a carta precatória que tinha sido enviada. Ou seja, o réu aí ele não teve a possibilidade de ouvir o que a testemunha disse antes dele se defender. E aí a interpretação é que isso gerou um dano ao contraditório e ampla defesa. No outro caso, do outro HC, e aí por isso que eu perguntei para vocês a diferença do STJ para o STF, o STJ entendeu que essa inversão não causaria um prejuízo ou que não ficou demonstrado nos autos do recorrente o prejuízo ao contraditório e ampla defesa por essa inversão aí na carta precatória versus o depoimento pessoal do réu. E o STF entendeu de maneira diversa. O STF entendeu que não precisa nem demonstrar. O fato de você ter ouvido o depoimento do réu, que a fase mais importante do processo penal, da oitiva, da fase de produção de provas, da instrução do processo criminal, é a oitiva do réu, é a oitiva do acusado, é a parte mais importante, é a chance que a pessoa tem de falar a versão dela do que aconteceu. Então, o Supremo entendeu que só a inversão de pronto já caracteriza a falha em relação ao contraditório e ampla defesa. Enquanto que o STJ entendeu que seria necessário que ficasse demonstrado esse prejuízo, o que não foi demonstrado, portanto, não teve prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Então, essa é a divergência que aconteceu nos dois. Nesse caso concreto, eu vou voltar aqui de novo, os ministros até entenderam que não houve prejuízo ao contraditório e à defesa, mas eles estão dando a ordem só por causa da juíza doida. Eu vou continuar lendo aqui. Vou voltar. O ministro Luiz Barroso pergunta: ela faz pergunta antes das partes? Aí o ministro Marco Aurélio: sim. Aí o Barroso falou: eu não vejo isso como um prejuízo. Aí o Marco Aurélio disse: tá no artigo 212 do CPP, a ordem da feitura das testemunhas. Aí o Luiz Fux: eu queria propor uma medida intermediária para não fechar os olhos. Entendo que essa nulidade não é absoluta a ponto de anular o processo, é uma nulidade relativa. Aí o ministro Marco Aurélio fala: houve insurgência desde o princípio, não ocorreu a preclusão. Também entendo que é relativa. Até julguei caso anteriormente de videoconferência e disse que a nulidade contra o interrogatório é relativa. Parece que uma empreendedora criou uma ferramenta, tipo que é difícil, que aí vai levar mais a sério a questão das aulas, vai contar com presença tanto para os professores quanto para os acadêmicos. Vieira? Aí, Não, é que eu escutei ele falando. ele tava falando. Não entendi o que ele enfim. Chegaram mais alunos. Ele esqueceu de desligar o áudio, professor. Ah, tá, mano. Já tá rolando a fofoca de bastidor aí. Qual foi o entendimento aí nesse HC? Eles entenderam que houve de nulidade relativa. Portanto, o processo vai voltar para essa juíza, eles vão anular a instrução, ela vai ter que fazer de novo a oitiva, mas a sentença dela não foi anulada. Percebem? Ela vai só ter que resolver lá o problema da oitiva. Como uma medida pedagógica que eles falam. Deixa eu continuar lendo. Senhor ministro Marco Aurélio: houve insurgência desde o início, não ocorreu a preclusão. Também entendo que é relativa. Até julguei caso anteriormente, videoconferência. Diz que a nulidade quanto ao interrogatório é relativa. Então, questões aí de videoconferência também podem dar ensejo a esse tipo de problema, porque videoconferência você ouve a pessoa no presídio, e aí tem a argumentação de que se você não ouve a pessoa na presença, isso pode gerar problema de nulidade e tal. Tem jurisprudência nesse sentido aí. Aí o Fux: pois então a minha sugestão de voto é de que, até para efeito pedagógico, nós concedêssemos em parte a ordem para que uma nova inquirição fosse feita. Marco Aurélio: chego à conclusão de que se tem nessa vara uma semideusa. Essa foi a melhor parte. Aí eu estava sozinho lendo isso aqui. Aí o Fux: então avisa a semideusa que nós estamos concedendo a ordem para que ela refaça a inquirição e, a partir de então, procure adotar o disposto no artigo. Eu queria tanto ter visto isso. E Vossa Excelência defere nesse sentido? Aí o Fux falou: fica pedagógico e resolve o problema. Aí o Marco Aurélio fala: então tá bom. Aí acaba. Enfim, acaba essa parte. Mas é interessante. Então, deixa eu matar esse assunto, que eu gastei até muito tempo com essa atividade aqui já. Mas só para vocês entenderem como é que enrola essa discussão e como uma coisa simples, como inversão de ordem de testemunha, pode dar ensejo à nulidade relativa ou absoluta no processo penal. Para a aula de hoje, eu pensei uma aula mais curta, para a gente falar um pouco de um assunto que não deu tempo para falar na última aula que a gente teve em sala de aula, que era a prisão temporária. A gente falou de prisão preventiva, a gente falou de flagrante, mas a gente não falou da prisão temporária ainda. Percebo que a gente já viu bastante coisa na aula. Quem está indo nas aulas, que muita gente tem pautado, a gente já viu bastante assunto. A gente estudou a nova lei, a lei que alterou o juiz de garantias, a lei do juiz de garantias. Eu até passei um exercício para vocês fazerem também sobre o assunto. A gente depois disso a gente viu prisão em flagrante, depois a gente viu prisão preventiva e agora a gente vai olhar a prisão temporária. E a gente viu também, agora no exercício passado e nos vídeos que eu já fiz, a gente estudou agora a instrução oitiva de testemunha, depoimento do réu, problemas com fase de instrução e julgamento aí. Então, isso já é durante a ação penal, tá? Instrução e julgamento é durante a ação penal. Eu vou voltar um pouquinho para falar de prisão temporária. A prisão temporária ela pode ser decretada tanto na fase do inquérito policial quanto na fase do processo judicial. E aí, depois, próxima aula, a gente vai ver citação. Eu quero discutir um pouco citação com vocês e depois disso eu quero ver se a gente tem uma aula bem bacana sobre delação premiada. Tudo que tem rolado sobre delação premiada aí, porque tem bastante coisa acontecendo, desde a Lava Jato,
e muita jurisprudência do Supremo que trata do tema da delação premiada. Isso cai em tudo quanto é prova de concurso, principalmente concursos mais complicados, e é um tema bem interessante para a gente estudar, inclusive contraditório pela defesa, porque isso vai aparecer de novo. Na delação premiada, no começo, uma das argumentações foi a de que o fato do delator fazer a delação e o réu não ter a capacidade de se defender da relação, porque ocorre a delação e eles vão fazer a investigação. Então, o réu não teve como se defender do que o delator está falando. Só vai poder se defender lá na frente quando estiver rolando já a instrução e julgamento. E aí isso levantou problemas de contraditório para a defesa, argumentações nesse sentido. Então, eu quero também ver um pouco disso. Mas hoje a gente vai só olhar um pouco prisão temporária e ver um pouquinho as diferenças com prisão em flagrante, com a preventiva, que não tem muita diferença na prática, tá, gente? Para isso, eu separei material para vocês lá no Google Salas de Aula. Eu adicionei mais algum material hoje. Eu tinha colocado o link para a lei e para outras coisas. E hoje eu coloquei 2 decisões judiciais para vocês darem uma lida depois. Uma do STF e uma do TJ daqui, do TJ do Amapá. Vamos primeiro... A principal diferença da prisão temporária para a prisão preventiva na prática é o prazo, tá? A prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis em situações extremas necessárias por mais 5. Então ela tem dia para começar e tem dia para acabar. Diferente da preventiva, que só tem dia para começar, não tem dia para acabar, não. Ou, em casos de crimes hediondos, por força da lei de crimes hediondos, ela é decretada por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Então, perguntinhas decorebas aí de prova. Qual o prazo da prisão temporária? 5, prorrogável por mais 5, e caso de crimes hediondos, 30, prorrogável por mais 30. Quais são os pressupostos da prisão temporária? Vou abrir aqui a lei. Cadê a lei? Para a gente ler junto. A lei, eu botei para vocês lá no grupo. Eu não lembro a numeração de cabeça. Deixa eu olhar aqui a numeração da lei para vocês. É muita aba aberta, gente. A lei 7.960 de 89, uma lei bem antiga. Artigo 1º. Caberá prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Repete o número da lei, professor. 7.960 de 89. Tem o link da lei no Google Salas de Aula. A atividade que eu passei para vocês fazerem, que já tem uma atividade para vocês fazerem desde semana passada, eu acho. Não sei se eu passei essa semana, tá dando eco. Quem tá com o microfone ligado aí? A atividade que eu passei para vocês, deixa eu olhar aqui a data de entrega. Dia 15, se eu não me engano. Então eu passei semana passada, dia 15, tá aqui. Tá lá a numeração da lei, tá lá um link para a lei, então não esquente a cabeça de ficar anotando aí não agora. É só entrar no Google Salas de Aula que vocês vão ver. Ou botar no Google lei da prisão temporária. Cadê? Eu só fiquei preocupado de falar a numeração, porque é mania de professor de ficar olhando as coisas exatamente. Mas realmente não precisa nem. Vamos continuar. Artigo 1º. Caberá a prisão temporária. Inciso 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2. Quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí tem um rol de crimes lá que estão descritos na lei. Esse rol, ele é taxativo, ele não é exemplificativo. Então, não é crimes parecidos com esses. São esses crimes e só nesses crimes que é possível a prisão temporária, tá? E, com um adendo, não é só nesses crimes nos que estão nessa lei cabível prisão temporária. Também no rol de crimes hediondos. Qualquer tipo de crime hediondo também cabe prisão temporária, além dos crimes que estão previstos aí na lei da prisão temporária.
Eu vou falar o rol inteiro para vocês aqui, para vocês terem gravado. Homicídio doloso, isso incluindo tanto a lei da prisão temporária quanto a lei de crimes hediondos, que todos os crimes que estão na lei de crimes hediondos também estão no rol da lei de prisão temporária. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, que não existe mais, não sei que diabo está aqui, epidemia com resultado em morte. Então isso é importante para hoje em dia, viu, gente? Se sair na rua aí infectando os outros sabendo que você está doente. Envenenamento de água potável com substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Todos os crimes que estão na lei de antiterrorismo também estão aí no rol taxativo do inciso 3. O problema que se colocou de cara para a jurisprudência na época que essa lei foi tratada, era de que é preciso você ter essas 3 coisas para caber a prisão temporária, ou seja, é preciso que a pessoa, que seja imprescindível para a investigação do inquérito policial, que o indiciado não tenha residência fixa ou não forneça elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e seja um dos crimes do rol, ou basta uma das 3 coisas. Basta que seja imprescindível, ou que não tenha residência fixa, ou que seja um crime que está no rol aí. O que foi o entendimento da jurisprudência que já está firmado em súmula no STF, no STJ, já isso é bem consolidado, tá? É preciso que haja ou o inciso 1 ou o inciso 2 concomitante com o inciso 3. Então é preciso que que seja imprescindível as investigações do inquérito policial e seja um crime arrolado no inciso 3 no rol. Ou que seja uma situação onde o indiciado não tem residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e seja um dos crimes que está no rol do inciso 3. Tá? Diferente da prisão preventiva, que tem critérios muito mais subjetivos para decretar a prisão preventiva. Você precisa analisar as situações onde o réu está oferecendo perigo, de estar solto. Tem outras situações que a gente estudou na prisão preventiva. Na prisão temporária, não. Quando é imprescindível para a investigação do inquérito policial ou o indiciado não tiver residência fixa e, em qualquer uma dessas situações, também foi um dos crimes admitidos no rol da prisão temporária. Tá bom? Esses são os principais pontos da prisão temporária, mas mais que isso não precisa esquentar a cabeça, não. Realmente o que precisa saber é isso, tá? Da mesma maneira que na prisão preventiva, você precisa... Fala-se, a discussão gira em torno do fumus boniuris e do periculum in mora. Ou seja... Peraí, estou vendo aqui umas mensagens. Tá. A discussão vai ser em torno do periculum in mora e do fumus boniuris. O que é o fumus boniuris? Tanto na preventiva quanto na temporária, esse fumus boniuris vai ser demonstrado pela materialidade do crime e pelos indícios de autoria. Então, os pré-requisitos que eu falei aqui para a temporária, também você precisa ter um crime, materialidade de um crime ocorrido e indícios de autoria que apontem a pessoa que você está pedindo a medida. Não basta ser um crime, um latrocínio, onde a pessoa investigada tem endereço incerto e aí eu peço a preventiva. Não, desculpa, a temporária. Você também precisa demonstrar no pedido que há um crime, que teve um crime, que aconteceu um crime. Que aprova a materialidade desse crime. Você tem que ter o cadáver da pessoa, você tem que ter o telefonema do sequestrador que fala que a pessoa está presa com ele, que está sequestrada, sei lá. Você precisa ter a materialidade do crime comprovada e você tem que ter indícios de que aquela pessoa que está pedindo a medida possivelmente foi autora ou coautora do crime que você está buscando a medida cautelar aí. Igual na preventiva, tá? A diferença é que na temporária, como eu disse para vocês, as hipóteses são mais restritivas. É só em situações onde você não tem como identificar o réu, o acusado, ou você não tem como saber onde ele mora, ele não tem residência fixa, concomitantemente a isso, ele esteja sendo acusado ou investigado por um crime daqueles do rol do inciso 3. A prisão temporária, ela pode ser pedida
por qualquer uma das partes, pelo Ministério Público, ou qualquer uma das partes não, né? Porque o réu não vai pedir a sua prisão temporária, é um negócio meio idiota, mas tem que ser pedido pelas partes, em tese, ou pelo querelante, ou pelo Ministério Público, ou pelo delegado de polícia, ou pelo assistente também, tá, gente? O assistente da acusação pode pedir. Quem é o assistente da acusação? Vocês talvez tenham visto isso já, mas, enfim, saibam, só para lembrar, é o advogado que, de repente, a vítima contrata para participar do processo. Então, o Ministério Público está lá, mas tem um advogado da vítima também, ou da família da vítima, que está ali atuando no processo junto com o Ministério Público. Ele também pode pedir uma prisão temporária, tá, gente? O importante é isso. Eu peguei 2 julgados aqui para vocês lerem, são julgados bem curtinhos, um do STF e um do TJAP, para vocês verem essa discussão em torno de se tem ou não os pré-requisitos. Que é o kkk aqui? Deixa eu acabar a quarentena, mas vou dar na cara de vocês. Tá. Jéssica, eu não tô olhando presença, não esquenta a cabeça, não. Mas eu tô vendo aqui a cara da Pamela e do Luiz, então já me sinto menos sozinho vendo a cara da Pamela e do Luiz aqui. Que mais? Tá, os casos estão lá. Deixa eu só pegar aqui o do TJ do Amapá, que é um curtinho. Vou ler uns trechos aqui dele. Os acordos do TJ do Amapá sempre são muito curtos. Se for crime hediondo, de novo, 30 dias prorrogável mais 30, se não 5 por 5, tá? Em suas razões, é um recurso, é um habeas corpus que foi impetrado no TJ do Amapá contra a decisão de juiz de primeira instância, o juiz Mark Vilha, da comarca de Calçoene, se eu não me engano, que decretou a prisão preventiva, a prisão temporária, por representação da autoridade policial, o delegado de polícia que pediu a temporária. Em suas razões recursais, o impetrante alega a desnecessidade da segregação cautelar do paciente, eis que é ausente os requisitos da prisão temporária. Aduz ainda que milita a seu favor a presunção de inocência, não havendo situação extrema ensejar a prisão do paciente. Sustenta ainda que possui condições subjetivas favoráveis, como domicílio certo no distrito da culpa. Pugna pela revogação da prisão temporária decretada. Então, eles argumentam que a pessoa tem bons antecedentes, etc. O caso aqui é um caso de feminicídio, tá? O importante anotar que essa coisa de bons antecedentes para decretação de preventiva e cautelar e prisão temporária fica muito ao critério do juiz se ele vai levar isso em conta ou não. Diferente da sentença. Na sentença existem disposições no Código Penal que obrigam o juiz a levar em conta os antecedentes na hora de decretar a sentença, de entrar isso no cálculo da dosimetria da sentença. Para decretar preventiva e temporária, isso só entra na cabeça se o juiz quiser. Ele não precisa levar em conta os bons antecedentes, não. Só se ele acha que são relevantes na decretação aí. Também é importante anotar que eu estou falando para vocês da lei, tá? Aqui, por exemplo, nesse acórdão, eles mantiveram a prisão temporária e apesar de que a pessoa parece que tinha domicílio certo e existia, estava devidamente identificada nos autos. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Mas a lei fala que não. A lei fala e a doutrina fala que você tem que ter um ou outro ou os dois e só nessa situação que você pode decretar temporário. O pedido liminar foi indeferido, tarará. Votos. Consta, o relator falando aqui, consta da rotina processual que o paciente teve a prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, vez que contra si tramita inquérito policial, onde é investigado pela prática de crime previsto, tarará, tarará, tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a mulher, ele não conseguiu. Mas ela tomou 3 tiros, a gente vai olhar aqui. A prisão temporária do paciente foi fundamentada no parágrafo 1º, incisos 1, 2, 1 e 2 e 3 da lei. Aí ele fala a lei, caberá prisão temporária, fala os incisos, e aí o caso é homicídio doloso, tentativa de homicídio doloso, tentativa de feminicídio. Né? Ou homicídio doloso qualificado pelo feminicídio, na verdade. Com efeito, embora cada um dos incisos supra seja uma hipótese independente de decretação da segregação cautelar,
No caso em tela, o paciente dá aso às 3 hipóteses, vez que, quanto ao inciso 1, mesmo ciente da investigação dos fatos que pesam contra si, o indiciado não se apresentou para a realização do interrogatório, diligência que, embora tenha direito de se manter em silêncio, é fundamental para que se conclua o inquérito policial. Então, qual foi o entendimento aí do TJ? A gente sabe quem é a pessoa. O que o inciso 1 fala? O inciso 1 fala que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, o fato do cara não aparecer quando o delegado de polícia chamou ele para a delegacia para tomar o depoimento dele, deu ensejo ao delegado mandar prender o cara, porque ele não veio quando foi convocado. Né? Se vocês advogarem criminalmente algum dia, o delegado de polícia chamar o réu para ser ouvido na delegacia, o réu tem que comparecer, gente. Ele pode ir e ficar calado, ele tem o direito de ficar calado. Ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Né? Isso é um direito constitucional, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas ele tem que ir na delegacia. Se ele não vai na delegacia, o delegado pode argumentar que você precisa decretar prisão temporária porque o réu está se esvaindo da investigação criminal, ele não está contribuindo para a investigação criminal, ele está atrapalhando a investigação criminal, portanto, ele está em falta quanto ao inciso 1 do caso da lei de prisão temporária, satisfazendo a esse pré-requisito. Estão entendendo? Tá dando para acompanhar, Luiz? Tá. Vamos seguir aqui com o argumento do magistrado. Quanto ao inciso 2, as tentativas de notificação do investigado foram frustradas. Havendo informações, conforme consta da certidão do oficial de justiça, acostada ao movimento da ordem tarará, do processo tarará, de que o mesmo já não mais reside no município de Calçoene, desde que a agressão à sua ex-esposa passou a ser apurada. Ou seja, quando foram ver, o cara tinha desaparecido. O cara fugiu de Calçoene. Portanto, também satisfaz-se aí ao inciso 2, que fala que o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. O fato dele ter fugido do município é um sinal vermelho de que ele não tem mais residência fixa. Ele podia até ter no começo do processo, mas agora ele não tem mais porque ele desapareceu. Então, isso também satisfaz ao inciso 2 do caso da prisão temporária. E quanto ao inciso 3, aí o magistrado vai misturar o que eu disse para vocês, de se tratar-se de um crime que está no rol, feminicídio, um crime hediondo, portanto está no rol do inciso 3, junto com a análise sobre os pressupostos do indício de autoria e prova da materialidade do crime. Tá? Eu vou ler para vocês. No que tange ao inciso 3, a investigação policial arrecadou elementos que apontam a materialidade e, a princípio, apontam a autoria do paciente como agente do crime ora investigado, quais sejam exame de corpo de delito, constatando as sérias lesões sofridas pela senhora Ediane Guilherme Rodrigues e ainda o próprio depoimento da vítima, apontando seu ex-esposo, ora paciente, como agressor. Então, você tem a materialidade do crime, porque teve exame de corpo de delito, e você tem a vítima apontando o acusado. Então, isso constitui os indícios de autoria. Aí o juiz vai falar em comite delite, periculum libertatis, aí vai o latinês aí. Só para eu ver essa expressão, eu não comentei ela com vocês aí. Eu sempre falo em periculum in mora, quando eu falo em medida cautelar. Mas o Ministério Público costuma argumentar o periculum libertatis, ou seja, o perigo do cara ficar solto. Mas, enfim, só para vocês guardarem a expressão. Se vocês verem periculum libertatis, é o perigo do cara ficar solto. Tá? Que no caso do processo penal aqui seria o contrário do periculum in mora, porque numa situação dessa, se você prende a pessoa de maneira errada, você tem ali o perigo in mora da pessoa ficar presa numa situação ilegal. Contrário a isso, você tem o perigo da pessoa ficar solta e se ela tiver risco de cometer mais crimes ou de fugir, se esvair da justiça e tal. Então, quando o Ministério Público quer contrastar o periculum in mora, de manter uma pessoa presa que não deveria estar presa, ele contrasta com o periculum libertatis, que é de manter uma pessoa solta que pode fugir ou que pode cometer novos crimes. Tá bom? Só prisão temporária era isso, gente. Tem uma outra decisão do Supremo, essa eu vou deixar para vocês lerem, porque já deu o tempo da aula, quase. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, mais de dica, eu estava estudando essa semana
Estava lendo umas coisas essa semana, que a gente abre o computador e começa a ler sobre coisas de direito, que eu acho interessante. E aí eu vi a questão da... Deixa eu ver que eu botei até no grupo aqui. Eu botei até um vídeo no grupo, eu fiz um vídeo curtinho para vocês sobre o assunto. Provas processuais penais. Que é o encontro fortuito de provas. Que é um tema de processo penal que é bem da nossa disciplina também, que é sobre provas e tal. O que é o encontro fortuito de provas? Eu falei no vídeo, assista o vídeo depois com calma, mas ele é quando você, no curso de uma investigação de um crime, você descobre outro crime sem querer. Então, você está fazendo uma escuta telefônica para investigar um crime de sequestro, e aí no meio da escuta telefônica você descobre um crime de homicídio, que o réu é até outra pessoa, é outro investigado, mas você descobre. E aí isso dá ensejo no debate na doutrina da jurisprudência, se essa prova ela é válida, porque a ordem do juiz que deu a ordem para investigar o crime, um crime, ele não deu a ordem para investigar 2 crimes. Então, você pode argumentar que é uma prova produzida de maneira ilegal. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque eu fiz o vídeo aula para vocês assistirem, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre o assunto. E eu passei também o link para o informativo do STF, onde tem um julgado sobre esse caso, que é bem interessante de ler. O que eu queria falar para vocês agora é justamente sobre informativos, de modo geral, nos tribunais. Por que eu queria trazer isso para vocês? Porque uma ótima maneira para vocês estudarem, de estudarem de modo geral, estudarem para a vida, assim. E quem está pensando em fazer concurso, é uma maravilha para estudar para concurso também, na área jurídica. No site do STJ e do STF em particular, deve ter nos tribunais também, tá? Mas eu sei do STJ e do STF. Tem um lugar que vocês podem assinar e todo mês vocês vão receber os informativos que o STF e o STJ publicaram naquele mês sobre vários temas de direito. Esses informativos, eles trazem os principais julgados, as coisas que os ministros acharam interessante de colocar. E aí você tem uma jurisprudência super bacana para dar uma lida, assim, como se fosse um jornal. Não precisa nem ler o caso concreto que deu ensejo aquele informativo. Você tem, geralmente, vários informativos, todos os informativos saindo naquele mês, todos juntos, colacionados no resumão que eles te enviam naquele mês. E aí você tem a ementa do informativo, que explica o caso, que explica de maneira bem didática qual foi o debate doutrinário sobre aquele tema e qual foi a interpretação que o tribunal deu naquele caso concreto. E aí tem o link para a decisão, se vocês quiserem ir a fundo, pegar o número da decisão e colocar lá na jurisprudência e ler o caso concreto e tal, se vocês quiserem estudar a fundo. Mas não precisa nem fazer isso. Só de vocês lerem os informativos, vocês aprendem horrores sobre as decisões que estão sendo tomadas no Supremo e no STJ, sobre os mais variados temas, trabalhista, penal, civil, internacional, tudo no mundo, porque tudo no mundo sobe para o STJ e para o STF. Então, para vocês estudarem de maneira assim, solta, para concurso e tal, e, enfim, para a vida de vocês, é legal abrir. Então, por exemplo, eu quando fui preparar a aula, eu abri, eu fui só no de processo penal, eu fico olhando durante a semana os informativos só de processo penal, porque eu sei que eu estou dando aula de 2 disciplinas de processo penal, então se eu achar algum caso interessante para trazer para vocês, eu vou olhar lá. Aí eu fui lendo vários informativos para pensar o que eu vou dar na aula e tal. E para vocês pensarem em tema de TCC ou estudarem para... Porque, principalmente esses concursos de defensor, promotor, delegado e tal, eles estão cobrando muito mais jurisprudência do que lei seca, do que decorar a lei. Não só por isso, mas por isso também que eu gosto de trabalhar com jurisprudência com vocês. Eu não gosto de trabalhar muito com doutrina. Doutrina é um negócio meio vago, meio... Princípio do não sei o quê, de tal coisa. Tá, e daí? Como é que é na prática que isso aparece no julgamento? Então, eu prefiro muito mais. E é mais legal, é mais interessante a gente ver a briga. Teve um caso que eu estava também pesquisando coisa para a gente estudar em sala de aula, para a turma do quinto, sobre direito de ação. E aí eu vi um caso super cabeludo aqui do Amapá, do ex-prefeito Góes, o irmão do Valdez, o Roberto Góes, foi prefeito aqui, né? Se não me engano, é esse cara. E ele é deputado federal hoje em dia, parece. E aí tem uma ação super cabeluda contra ele de crime de nepotismo. Eu não li o tema inteiro, mas é legal para vocês verem. Olha, nossa, quem é esse deputado federal? Aí você fala, é do Amapá esse deputado federal.
Aí você começa a ler, e aí você aprende direito se divertindo, porque aí você grava melhor a discussão. Envolve, inclusive, esse caso envolveu a Sueli Pini, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Amapá. Parece que foi todo mundo inocentado aí, mas é uma situação cabeluda aí de nepotismo cruzado. É um negócio complicado aí. Envolve um juiz também e tal. Se quiserem, depois eu passo para vocês lerem. Mas quando você estuda o tema ligado a um caso concreto e quando é uma situação interessante, você grava aquilo ali, você não esquece nunca mais. Né? Eu aposto que daqui 5, 6 anos a Pamela vai lembrar da juíza semideus aí, no caso Com certeza. no caso doido lá da mulher que fazia as perguntas antes da acusação. Tá bom, gente? Acho que por isso, por hoje é só. Perguntas, dúvidas, agonias? O Vieira é dureza. Já quer saber, tem presença? Vai ter presença? Ai, meu Deus. A galera é ralada. Veio bastante gente hoje, tá cheia a turma. Tem mais gente do que se fosse em sala de aula que hoje. Obrigado. Obrigado, Márcia. É para morrer mesmo. Então, tem o trabalho para vocês entregarem semana que vem. E aí fiquem de olho aí, porque a gente vai ver como serão as atividades semana que vem. Se todos os professores se movimentarem, eu fiquei irritado com isso, porque a Unip estava demorando demais a dar uma resposta para a gente. Por isso que eu já me adiantei, comecei a passar trabalho, montei sala de aula virtual, para vocês não ficarem parados em casa. E agora que a gente já tem tudo esquematizado, com os trabalhos escritos, com os vídeos que eu já fiz, com a sala de aula no Google, que deu o maior trabalho para organizar tudo isso aí, eles chegam cagando na cabeça da gente para entrar no sistema deles. E vocês também vão ter que acessar o sistema para ver aí as videoaulas gravadas e tal, sei lá. Depois a gente vai passar isso para vocês. E não vai ser mais um sistema assim, que a gente se organiza, marca o horário que fica melhor para os alunos, o horário que vocês preferirem. Se vocês preferem um vídeo, o nono, por exemplo, não queria que eu desse uma aula presencial assim. Eles pediram para eu fazer uma videoaula mesmo e eles assistirem a hora que eles quiserem. Porque o nono é meio preguiçoso mesmo. O nono está acabando a faculdade, não quer ficar vendo aqui na hora. Mas aí eu fiz como eles queriam. Eu fiz uma aula de 1h20, foi uma aula longa pra caramba, porque era um tema super complicado de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E olha que fofo! Que faceiro! Tá muito faceiro. E aí eu mandei para eles o vídeo que eles pediram. E agora não vai dar mais para ser assim, eu vou ter que marcar a aula mesmo com eles na sexta e tal, sei lá. Mas aí vocês vão ter notícia dos professores aí, do Renato em particular. E detalhes, a diretora chegou com essa história em cima da hora, agora hoje à tarde. Tinha que começar a fazer isso hoje já. Até para marcar presença nossa. Isso me deixou meio irritado, gente. Vou até tomar bronca se escutarem que eu estou falando essas coisas aqui, mas enfim. O bom é que a gente já tinha uma aula marcada hoje mesmo, então deu certinho para mim, né? Mas os outros professores que não estavam mais organizados, como eu tô, vão ficar meio atazanados. Aí eu vou ver como é que a gente vai ver isso com eles. Vou conversar ainda com o Décio e com o Amauri, que são os professores que alternam horário comigo hoje. E aí a gente vai conversando aí, não esquente a cabeça não. Tá? Por enquanto vão fazendo o exercício que eu passei, vão fazendo as leituras que eu mando e sempre dê uma olhada no Google Sala de Aula, porque quando eu vejo alguma coisa bacana assim, eu falo, eu vou botar isso para eles, porque isso aqui é legal. Às vezes eu faço até um videozinho. Tá bom, meninos? Não saiam de casa, todo mundo Netflix. Eu vou assistir Rick and Morty agora, que eu adoro Rick and Morty. Live, professor, a live da Maria tá rolando. Quem é Bora Maria, assistir a live, todo mundo pra live. Maria Mendonça. Quem é Maria Mendonça? Eu queria uma também Tá agora, com berrante, moço. Vou mandar trazer aqui em casa uma pra mim. Tchau, beijo pra todos. Ei, professor, é melhor aula online do que os vídeos. Eu durmo nos vídeos. Tudo bem. Tá ótimo, a gente faz aula online, então não tem problema. Mas aí eu fiquei um pouco irritado porque tem turma que não quer aula online. E tem a coisa do horário. Se a gente for fazer aula online, vai ter que ser quarta-feira, e a gente vai fazer, eu acho.
Eu não sei se a gente pode fazer em qualquer dia da semana, de uma maneira que a gente se organiza, ou se vai ser obrigatório a gente ter essa aula semana que vem, às 9 da noite, entendeu? Eu acho meio... Mas eu tô mais irritado porque eu já tava com tudo organizado e vem a ordem assim. E eu sou meio anarquista mesmo, eu fico irritado quando querem mandar na minha sala de aula, então... Mas, enfim. Boa noite, beijos. Não saiam de casa. O prefeito já deu uma bronca em todo mundo, que aumentou para 100 casos de Covid aqui no Amapá. Tá a pandemia, o apocalipse e todo mundo em casa aí, com a long neck aí para fazer companhia. Tchau. Ah, última coisa, o vídeo tá gravado. Vocês acho que conseguem acesso aí pelo sistema da Fabran para assistir quem não veio assistir a aula. Senão eu vou tentar subir para o YouTube também, para o meu canal. O pessoal que não veio quiser assistir depois, tá? Beijo a todos.